que é que aquele trabalho seu, aquela vaga de emprego para você nunca deu certo? Eu não tô falando de coisa assim, gente, mirabolante do outro mundo, não, tá? Eu tô falando coisas que acontecem na vida de qualquer ser humano da Terra que quer algo para sua vida e algo melhor. Eu vou contar aqui, eu vou tentar o máximo ser bem discreta para não envolver nomes de pessoas e usar muito a ética para não constranger ninguém, porque as pessoas que participaram disso da minha vida já me pediram desculpas, já, sabe, tá tudo muito, muito bem, mas eu vou falar do que aconteceu lá e talvez você esteja passando pela mesma coisa e por falta de, eu vou dizer que falta de foco, de determinação, você acaba desistindo. Eu queria muito trabalhar no que eu trabalho hoje. Eu amo o que eu faço. E sabe quando você faz uma coisa com muito prazer, porque você gosta? Porque não é só o seu trabalho, mas é o seu projeto, é o seu propósito de vida, é sua missão de vida? Pois bem, é esse meu trabalho. Há muito tempo eu queria trabalhar onde eu trabalho hoje, mas tinha N situações que diziam que não ia dar certo. Primeira, na época, meu marido não queria que eu trabalhasse, né? Fora de jeito nenhum. Até porque ele dizia que as pessoas geralmente querem pessoas para trabalhar, ia me querer para trabalhar em outro setor e não no que eu gostaria. Eu acho que você está entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo. Não posso dizer abertamente, gente, mas era o que ele pensava, porque era o que as pessoas falavam para ele, então ele queria me proteger. Entenda que todas as pessoas que eu falar aqui para vocês, elas não estavam querendo, de certa forma, me prejudicar, elas estavam querendo me proteger pelas coisas que elas ouviam, que elas já passaram. Por isso que quando eu falo para vocês, gente, não é sobre o outro, ou não é sobre você, é sobre o outro, e às vezes é sobre você e não é sobre o outro. É isso que eu quero falar para vocês. É para esse lado que eu quero trazer a atenção de vocês. Então foca nessa parte aqui que talvez é isso que está travando a sua vida de você alcançar o que você quer. Como eu falei, eu queria muito esse emprego que eu trabalho hoje, gente. E quando eu fui atrás desse emprego, ninguém sabia com quem falava, aonde resolvia, dependia de uma prova, dependia de uma seleção. E eu, tipo assim, gente, eu fui criada em um lar onde meu pai supervalorizou os estudos, né? O meu pai não teve escolaridade no tempo certo, depois de adulto que ele foi estudar, mas o meu pai sempre amou os estudos. E na casa do meu pai, que se Deus nos der a oportunidade, né, esse ano ou o próximo ano, eu vou estar indo lá e eu vou gravar para vocês o cantinho dos estudos do meu pai. Meu pai tinha uma estante, uma mini estante com os livros dele. E eu lembro que meu pai falava sempre assim com a gente: minha filha, conhecimento não ocupa espaço. A única pessoa que pode parar você no que você quer é você. O conhecimento, minha filha, abre portas. Só que tem um detalhe: muita gente vai barrar vocês por causa da cor de vocês. Se vocês não confiar no trabalho de vocês, na capacidade de vocês, alguém vai querer inferiorizar vocês por causa da cor. E no nosso lar, meu pai só falou isso porque ele viu a gente crescendo e ele percebia, porque infelizmente o racismo, o preconceito, ele existe, só que a gente não foi criada falando que o preconceito é isso, que a gente não gosta da cor negra. Não tinha essas coisas na minha casa. Então, o meu pai ter falado aquilo com a gente, parece que ele não falou nada, não, sabe, não mudou nada, porque a gente se via igual a qualquer pessoa. Quando eu cheguei nessa cidade que eu moro agora, e eu queria muito esse trabalho, algumas pessoas da igreja que eu fazia parte, antes, elas disseram para mim assim: ô irmã Cláudia, eu acho que você não vai conseguir esse trabalho. Porque aqui quem predomina aqui é tal classe, né? É tal pessoa, de tal lugar, é os, né, fulano de tal lugar. Então, como você é assim, eu acho que eles não vão te dar oportunidade, eles vão dar oportunidade para outra pessoa. Gente, eu ouvia, parece que eu não estava ouvindo nada. Aí, como era algo que eu tinha pedido para Deus, eu falava assim: eu quero trabalhar disso, porque o senhor sabe, meu esposo não deixa eu trabalhar fora de outra coisa, que leva muito tempo. Esse aqui eu trabalho com agenda, a gente trabalha, tipo assim, eu tinha
Tipo, eu podia sair 8h30 da manhã, eu podia chegar às 11h40, dava tempo de fazer almoço. Eu podia sair às 2h30, chegava em casa às 5 horas, dava tempo de fazer almoço, ou dava tempo de fazer a janta. O meu marido ia sair de casa e ele ia me deixar em casa como ele falava que queria. Ele ia chegar do trabalho, como ele chegava às 6 horas, ele ia me encontrar em casa. Então, Jesus, é o emprego certo. Só que aí é onde tá. As pessoas, eu comecei a perguntar para as pessoas onde é que falava, com quem que eu conversava, e ninguém sabia com quem conversar. E ninguém sabia para quem eu ia me informar, entendeu? Ninguém sabia até então de nada. E eu foquei. Sabe quando você fica obcecada por uma coisa, você quer muito uma coisa? Por isso que eu falo, quando você quer de verdade, você foca, sabe? Não é sobre você, não é sobre os outros, é sobre o que você quer, o que você pediu a Deus em oração. E aí começou um movimento de mulheres. Quando você procura o que você está querendo, às vezes você começa a ver pessoas que se identificam também com o teu sonho. E a gente começou, né, a se movimentar algumas mulheres ali. Eu lembro, parece que nós éramos em 14 mulheres, eu não tenho certeza, mas éramos um grupo de mulheres que as pessoas diziam, é não sei aonde nós íamos, é não sei aonde nós íamos, e nunca era, é não sei mais aonde, e nunca era. Depois falaram, gente, que era em um bairro bem longe. Ah, não, antes disso, eu perguntei para uma irmã, e se aquilo, a irmã disse, olha, irmã Cláudia, eu acho que para você não vai dar certo. Por quê? Primeiro, você mora de aluguel. Segundo, você não tem casa própria, porque tem que ter endereço fixo. E o terceiro, o seu marido, o irmão fulano, né, que era meu irmão, seu irmão na época, não vai deixar você trabalhar. Então, para você, não vai dar certo. Eu falei, não, irmã, eu só queria saber com quem fala. Ela disse, irmã Cláudia, eu não sei. Beleza. Aí eu fui de outra irmã que ela disse, ó, para você fazer a inscrição, você tem que ter o certificado do 2º grau em mãos, você tem que ter uma, como é que chama, gente? Comprovante de residência, e você vai participar de uma prova para fazer, você vai fazer a inscrição e você vai fazer uma prova. Tá bom. Aonde é? Aí ela disse, eu também não sei. Uma irmã, eu conversando aleatoriamente, a irmã disse, ó, o prefeito, ele costuma atender na casa dele. Então, se eu fosse você, 8 horas da manhã, você ia lá. Quem sabe se ele não sabe quando vai ser? E com quem você tem que falar? Eu falei, tá bom, eu vou. Voltei para casa, né? Deu nos outros dias, porque era mais ou menos uma terça-feira, quarta-feira, deu segunda-feira. Meu esposo foi trabalhar, peguei meus meninos, meus filhos e fui. Quando chegou lá, falei, né? Chegou minha vez, ele falou o que você quer, o que você precisa. Eu falei, olha, eu vim atrás de um emprego. Aí ele falou, você tem currículo? Eu falei, não. Tem um segundo, qual emprego você quer? Eu falei, eu quero desse. Aí ele falou, tá com certificado de 2º grau aí? Eu falei, não. Mas você tem o 2º grau, ensino médio completo? Eu falei, também não. Ele disse, é porque nessa área, as áreas que eu tenho aqui tem que ter 2º grau. Mas você vai em tal lugar e conversa com fulana, que aí ela vai te dar uma instrução aonde tu tem que procurar e quando que vai ser. Beleza? Voltei para minha casa, levei meus filhos para casa, dei café e voltei para o lugar que ele mandou eu ir. Quando chegou lá, a moça pegou o papel que ele tinha me dado e guardou. E falou, volta aqui a semana que vem. E eu voltei na próxima semana. Quando eu voltei na próxima semana, a mulher não estava mais lá. E eu digo, e agora? Eu vou de novo na casa do prefeito, meu pai. Que vergonha, né? Ele vai dizer que eu perdi o papel. Mas eu não fui, eu comecei por conta própria a saber. Eu já sabia mais ou menos, né? E aí eu comecei a ir lá, sumiram com o papel que ele tinha me dado. E aí eu comecei a andar e perguntar para um, pergunto para outro, pergunto, e ninguém sabia. E eu ficava, como é que eu vou saber? Aí eu fui nesse local novamente, aí a moça falou, ó, eu ouvi uma conversa que vai ser lá no bairro tal, que era o outro bairro, do outro lado do meu bairro, né? Quase do outro lado da cidade. Gente, era 1h30, 2 horas andando a pé com 2 crianças no colo. Eu fui, e quando chegou lá, não era lá. Aí voltei, sozinha e Deus. Chamei uma outra colega. Aí as colegas começou a ir muita gente. Depois foi diminuindo, era 14, diminuía 2, 3. Eu sei que no final ficou só eu e mais 3. E dessas 3 ficou eu e mais uma. Aí dessa uma, eu falei. Aí quando tava perto de chegar, mas a gente tinha andado muito gente atrás para saber onde que era. E aí tinha umas pessoas. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu perseverei, eu busquei e eu fui atrás. Tinha pessoas ao meu lado, gente, que disse que não sabia e depois ficou sabendo, mas não me falou. Eu perguntei e a pessoa disse, ó, eu não sei.
E a pessoa sabia. Aí é aqui que eu quero chamar também a sua atenção. Não é para você ficar com raivinha de ninguém. Aqui é para o teu crescimento. Aqui é para você ser lapidada. Aqui é para tu ter experiência com Deus. Aqui é para tu amadurecer e saber lidar com pessoas, tá? A pessoa disse que não sabia. Tudo bem. Novamente, eu na saga de me informar onde que era. Eu morava, gente, em uma construção. É outra história que eu conto, que quando eu comprei a minha casa, ficou naquela coisa. Comprar o lote, pagar aluguel e fazer compra e cuidar de 2 crianças, não tínhamos condições. Então, o meu marido construiu um quartinho dentro do nosso pedacinho de lote e até a gente arrumar o restante. Então, na minha casa não tinha porta, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha parede, não tinha. Ele fez um quartinho lá no fundo para que a gente ficasse, né? Porque não tinha condições de comprar, entendeu? De pagar aluguel, comprar material. Enfim, é vida de renúncias, né? As escolhas que a gente tem que fazer. E aí nós morávamos lá. Ele foi trabalhar na fazenda por uns dias para poder, porque quando trabalha fora, ganha um dinheiro a mais porque não tem gasto lá, né? Por enquanto. E aí eu ficava nessa casa, sem porta, sem parede, sem janela, nesse quartinho no fundo, e a parede era pequenininha assim do chão, aqui é o chão, né, digamos, desse tamanhozinho as paredes do resto da casa, e só esse quarto levantado, um quarto 3x3, e ficávamos ali, onde nós morávamos. Aí as pessoas, quando eu ia pedir emprego, as pessoas falavam no local que eu ia pedir emprego, aonde que eu morava. Então, a minha situação não é que as pessoas eram ruins, era que a minha situação parecia como se eu fosse. Como é que eu posso dizer? Eu estivesse morando na rua, entendeu? Era como se eu fosse. Eu invadi uma construção e estava morando. As pessoas não olhavam, é a casa dela. Não, eles olhavam como se eu tivesse invadido aquele local. A gente estava morando ali, numa construção. Então, quando eu ia pedir emprego, as pessoas olhavam, ela mora dentro de uma construção. É muito engraçado isso, né? Mas eu sabia que eu não estava morando na construção. Eu estava morando dentro da minha casa, que estávamos construindo. Era uma construção, mas não era uma construção assim jogada aleatória. Era a minha casa. E nós estávamos ali aos pouquinhos fazendo o que a gente podia fazer com as nossas condições do momento. Tem pessoas que falam, é a pessoa que quer a casa na tora, que não tem nem condições e fica. É isso mesmo. Quando você olha para a sua vida e você se vê sem condições, um lugar desse, a gente não tinha quem recorrer, não conhecíamos ninguém, só o Papai do Céu, só Deus por a gente. E a gente ficar escolhendo, a gente não tinha escolha. Ou você paga aluguel e fica ali até não sei quando, ou você vai para sua casa e mora do jeito que você pode morar. E nós morávamos ali. Então, quando no começo eu queria, a pessoa disse que eu não tinha o 2º grau. Aí eu concluí o 2º grau. Só que quando eu estava procurando inscrição, eu ainda não tinha o 2º grau. Aí falaram que eu não podia porque eu não tinha casa própria, eu não tinha endereço fixo. Aí a gente comprou o nosso lote. E isso foi tudo num meio tempo assim, onde que as coisas foram acontecendo. Gente, é tanta luta que você passa, só que as coisas foram acontecendo para que eu conseguisse, né? Aí meu marido comprou o lote, construiu um quarto, a gente foi morar. Aí quando eu fui atrás da pessoa para perguntar, a pessoa disse: Olha, eu não sei quando que vai ser, nem onde que vai ser. Só que assim, ela perguntou: Tu já concluiu o 2º grau? Eu falei: Ainda não. Aí ela não podia mais falar que eu não tinha casa, que eu não tinha endereço fixo, porque eu já tinha endereço fixo, eu já tinha a minha casa. Pelo menos o meu lote estava construído, eu tinha um quartinho ali que eu estava morando. E aí foi passando o tempo, né? E quando chegou o dia da inscrição, estava perto da inscrição, de chegada da inscrição, e as mulheres estavam desistindo. Uma chegou para mim assim, 2 chegaram para mim e disseram: Irmã Cláudia, eu vou ser bem sincera com a irmã. Irmã, eles estão iludindo você. Eles estão te enganando. Não vai ter inscrição, não vai ter trabalho, não vai ter, eles não vão te contratar. Mas, Cláudia, você acha que numa cidade dessa, num lugar desse, onde essas pessoas X prevalece, você acha que ao invés de te dar esse trabalho, ele não vai dar para uma outra pessoa e vai te dar outro tipo de trabalho? Porque você tem que entender, irmã Cláudia, que você é. Aí ela queria falar que eu era negra. Aí eu lembrei do que meu pai falou. Só que aí eu falei, primeiro, eu estudei, né? Eu tô concluindo, vou concluir o 2º grau. Eu tava, gente, com 22 anos na época, tá? Eu tô concluindo o 2º grau, já tenho minha casa própria e eu tenho conhecimento e eu tô preparada para isso.
Aí ela disse, mas irmã Cláudia, não é só questão de ter conhecimento esse que a gente estuda, não. É conhecimento lá dentro. Você tem que ter alguém lá dentro para te ajudar. Porque eu acho muito difícil. Uma pessoa chegou aqui ontem, tem pessoas já há mais tempo aqui e você vai conseguir. Eu acho assim, eu não estou jogando água, eu não estou sendo a pessoa negativa, eu só estou falando ao meu ver na sua situação. Aí eu lembro que eu olhei para a irmã e eu falei: Ó, irmã, eu pedi para Deus e eu estudo. Então, eu acho que chegou o meu momento, a minha vez. Eu acho que eu estou preparada. Aí, só que eu não sabia conversar muita coisa, né, gente? Eu era bem imatura ainda. Eu só lembro que eu dizia sempre assim: Ó, eu pedi foi a Deus, não foi o homem da terra. Aí ela, Cláudia, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu falei, irmã, é porque assim, a gente não tem que orar, não é a Deus. A gente não tem que falar, não é com Deus. Então, irmão, eu já falei com Deus. Para mim, aqui, essa cidade, o Brasil, o mundo pertence a Deus. Então, tudo que a gente quer, não tem alguém maior do que Deus. Aí ela, mas lá dentro, Cláudia, você não tem ninguém. Agora, se você falar com fulano, né, ele vai lá orar todos os dias com o prefeito. Fala com ele. Eu falei, ó, o mesmo Deus que aquele que fulano serve, eu também sirvo. Ele é o Deus daqui e o Deus de lá. Ele é o Deus que está aqui perto de mim e é o Deus que está lá. É o mesmo Deus de longe, Deus de perto, a mesma coisa. Aí a pessoa olhou para mim e disse: Você não está entendendo o que eu estou falando. Você está sem um pouco de noção. Você não quer entender o que eu tô querendo dizer para você. Claro, eu estou querendo lhe proteger para você não sofrer, porque vão querer se desfazer de você. Aí eu sei que eu olhei para ela e disse: irmã, eu pedi a Deus. Muito obrigada porque você está preocupada comigo, mas eu estou pedindo, estou confiando no Senhor. Ela disse: mulher, você é muito difícil de ouvir as coisas, mas tudo bem. Eu lhe avisei, eu fiz minha parte. Aí ela foi embora. Nisso, na outra semana ia ser a prova, só que eu não sabia. Só que me deu de repente assim, sabe, de chamar minha colega pra gente poder ir. Quando eu fui lá na casa da minha colega, ela disse: irmã Cláudia, eu não vou não. Eu falei: por quê, fulano? Ela disse que minha irmã falou que não é legal. Fulano disse que estão fazendo a gente de besta. Estão fazendo você de besta, irmã Cláudia. Mesmo que você passe, mesmo que você consiga fazer a inscrição, você não vai conseguir fazer a prova. E se você fizer a prova, eles não vão lhe chamar, irmã Cláudia. Porque você chegou aqui tem pouco tempo. E eu fiquei assim, olhando, fiquei parada, fiquei quieta. E eu não entendi o que ela estava querendo dizer exatamente, sabe? Mesmo que eu sabia que estavam falando da minha cor, eu porque para mim, até hoje, quem cuida de mim é Deus. Quem cuida de mim não é um ser humano da terra. Para mim, sempre foi Deus. O tempo, ó, para mim, se uma porta fechar, foi Deus. Se a porta abriu, foi Deus. Se eu tenho uma amizade que foi embora, foi Deus. Se for a amizade for ruim e tá ficando no meu caminho, Deus quer me ensinar alguma coisa. Eu sempre pensei assim. Eu nunca, sabe? Por exemplo, Deus levou meu marido e meu filho. Eu não murmuro, eu não reclamo. Eu sofri muito, mas eu sei que foi Deus. Para mim, nada, nada, nada acontece se Deus não permitir. Eu sempre pensei assim e eu sempre vou pensar assim o resto da vida. A pessoa vem e conta uma coisa, eu falo, ó, Deus não falou isso. Eu creio que Deus tem o melhor, ou então, se Deus está permitindo, é porque Ele sabe todas as coisas. Eu tenho poucos amigos porque as pessoas querem falar coisas negativas, cara, aí eu, entendeu? Eu tenho esse defeito, qualidade, não sei, eu não deixo o pessimismo ficar me rondando e as pessoas ficar falando que é por causa disso, é por causa daquilo. Não, gente, então está acontecendo, tem muita coisa que é a escolha do homem, mas tem muita coisa que é permissão de Deus. Então, eu sou assim. E aí, o povo vinha falar coisa comigo e eu fiquei. É isso que eu quero que você entenda. Toda vez que Deus quer te abençoar, assim, gente, vai muita gente se levantar contra. Mas não é as pessoas em si. Às vezes é Deus provando a tua fé, a tua resistência. Ele tá querendo te amadurecer, para tu ficar mais firme, tua base ficar mais firme. E muitas vezes você não entende, aí você acaba desistindo, porque você pensa, não é para mim, Deus não tá nesse negócio. E eu sempre pensei, se eu pedir a Deus, se aquilo ali me dá paz, traz paz pro meu coração, e toda vez que eu falava disso, me dava paz. E quando a pessoa vinha falar comigo, eu ficava assim, ouvindo a pessoa. Eu não era grossa, não era mal educada, só dizia assim: ó, irmã, eu tô pedindo a Deus, né? Eu orei a Deus e eu falei, foi com Deus. E aí chegou uma irmã e ela disse: ó, irmã Cláudia, eu vou dizer uma coisa pra você. Talvez ninguém falou, mas se ninguém falou a verdade, eu vou dizer: irmã Cláudia, eles não vão querer você, eles não vão te dar vaga. Irmã Cláudia, olha a sua situação. Olha pra você. Gente, se a gente depender do ser humano, as pessoas vão olhar pra você e não vão ver nada. Ou muitas vezes, como aconteceu no final de tudo, que depois eu conto, né, do que o desfecho, de pessoas
não me ajudar, porque às vezes a pessoa não te ajuda porque ela sabe o quanto você é capaz. Às vezes você duvida até de você, do seu potencial, e outra pessoa acredita piamente mais em você do que você mesmo. Só que eu fiquei na minha e ela falou que coisas que ninguém ia me falar, então ela ia me falar com as mais duras palavras, mas esclareceu o porquê que não ia dar certo para mim. Aí ela falou a mesma coisa que a irmã da minha colega falou, só que com um pouco mais dura, mas ela disse que precisava ser dura comigo, porque eu tinha que entender aquilo dali, eu precisava entender. Eu falei, tá bom, então o que é? Ela disse, olha, irmã Cláudia, você é uma menina de Deus, você é uma mulher muito boa, você é uma pessoa maravilhosa, você é muito inteligente, mas você é negra. Você é pobre. Eu falei, oh, irmã, esse emprego é para pobre. Aí ela disse, não, irmã Cláudia, você não está entendendo, você é muito pobre. Porque, gente, eu morava, meu marido muito trabalhador, mas eu morava numa construção, como eu acabei de falar para vocês. Na época que eu estava atrás desse emprego, eu morava de aluguel, depois eu passei para minha casa, mas era uma construção. E as pessoas vão muito pela aparência, mas Deus não olha a aparência. Olha como que Deus fez com Davi, né? Quando Samuel foi lá ungir Davi, era o menino da casa, estava lá apacentando ovelhas e Deus mandou chamar, né? Então, se você vive de verdade a Bíblia, você não vai ouvir o que as pessoas falam, você vai ouvir o que Deus fala para você. E eu queria chamar a sua atenção para isso. O que é que Deus está falando para você? É o que o homem fala para você ou o que tem que viver, o que você precisa viver? E a irmã falou que eu era negra, que eu isso, que eu aquilo, que eu. Então, assim, eu era, pelo que as pessoas ao meu redor falavam, eu era uma improvável. Aí depois eu fui lá na casa dessa irmã, dessa outra, né? Que a gente tava, a última que ficou do grupão. E ela disse, irmã Cláudia, eu não vou, não. Olha, irmã Cláudia, por que estão fazendo de besta? Eu falei, é sua última palavra, fulana? E ela falou, é. Eu digo, então tá bom. Peguei meus filhos, deu o dia de ir, aí veio essa outra irmã, né? Que ela foi lá em casa conversar comigo. Aí deu no outro dia, dia da quinta-feira, que seria o dia da inscrição, que eu nem sabia que era, veio assim, uma vontade de me arrumar e me mandei. Quando eu cheguei lá, era o último dia da inscrição. Eu fiz a minha inscrição, a fila estava enorme. A moça que estava fazendo disse que estava com os dedos já doendo, criando cãibra, que ela era da base da caneta. E ela preenchendo lá, aí ela disse, ai meu Deus, tá doendo demais, tá dando câmera nos meus dedos. Eu falei, eu posso fazer a minha? Ela disse, pode. Preenchi a minha. Eu acho que eu preenchi ainda de umas 3 pessoas, colocou lá, e ela terminava uns bloquinhos e amarrava de liguinha, tudinho, amarrando lá de umas liguinhas. Pronto. Chegou o dia da prova. Quando chegou o dia da prova, gente, se eu disser para vocês que quando eu olhei, tinha um monte de gente conhecida ali e pessoas que eu perguntava direto se não sabia. Que dia que vai ser? Onde que vai ser? Com quem que eu tenho que falar? A maioria dessas pessoas sabiam. Tinha feito a inscrição e sabia. Quando me viram, eu tomei um susto, porque elas me viram ali no dia da prova e ela tomou um susto porque ela disse, uai, como você conseguiu? Como assim? Como é que você ficou sabendo? Então, eu acho assim, que quando Deus ele quer abençoar você, quando você pediu a Deus e não pediu o homem da terra, quem vai te dar é Deus, não é o homem da terra. Quando as pessoas vierem falando que não vai dar certo, elas estão falando da fé delas, do tamanho da coragem delas. Por isso que eu falo, tem coisas que é sobre o outro e tem coisas que é sobre você. Você precisa saber quem é você, o que você quer e você escolhe acreditar em Deus, confiar no Deus que te chamou e que não faz acepção de pessoas. Deus ele não olha você mediante a sua cor ou sua conta no banco ou o tamanho da sua casa. Deus ele não olha isso. Ele olha que você é um ser humano e que você precisa. E era assim que Deus olhava para mim. E aí, quando eu fiz a prova e eu saí muito confiante, uma pessoa ainda foi na minha casa e disse, você conseguiu fazer a prova? Mas você acha que você vai ser chamada? Irmã Cláudia, tanta gente, e pessoas que conhecem isso, conhecem fulano, conhecem Beltrano. Aí eu fiquei quieta, eu falei, ó, eu fiz a prova, né? Graças a Deus eu consegui fazer a inscrição, fiz a prova. Ela disse, mas se eu te falar uma coisa, sabia que tem uma psicóloga que vem de Barreiras, ou vem de não sei de onde, Salvador, diz que ela avalia tudo, aparência, roupa, isso e aquilo. Eu falei,
se for por roupa de marca, realmente eu não vou passar, não. Mas eu tenho algo muito maior do que roupa de marca. Eu tenho conhecimento, né? E, pelo menos, graças a Deus aqui, eu confio na minha inteligência. E em Deus, primeiramente, no meu conhecimento. Eu sei que passar em prova, pelo menos o meu conhecimento eu passo. Graças a Deus eu estudo muito. Ela disse, eu não tô falando de conhecimento disso aí. Eu sei que ficou, gente, pra terminar, eu fiz a prova, fiz a inscrição sem saber que dia que era. Tudo Deus que me falou, que me mostrava, que me inquietava para eu ir nos lugares que eu estava acostumada a ir, mas ninguém disse, Cláudia, é tal dia, em tal lugar, é tal hora. Ninguém me falou. Depois fiz a prova, porque depois da inscrição tinha já o dia da prova, teve como eu saber o dia e o local. Depois, as pessoas que falaram, né, tava lá no meu pé me parabenizando, dizendo que sempre acreditou em mim, que ia dar certo, mas outros falou, fazer a prova não é tudo, ainda tem um monte de etapa, tem psicólogo, tem treinamento, depois ainda vão chamar, aí tem titulares, tem suplente, e eu só quero, eu digo, eu pedi a Deus, se for da vontade de Deus, vai dar certo, e se não der, é porque ele não quer, né? Ele tem algo melhor para mim. E fiquei quieta. Passou os dias, foi feito, passei pela psicóloga, a psicóloga perguntou umas perguntas bem simples, gente, coisas do nosso dia a dia, se eu gostava de trabalhar com pessoas, se eu já trabalhei com pessoas, passei a minha vida inteira trabalhando com pessoas na igreja, gente. Quando eu não era professora de escola dominical de adolescente, eu era de pré-adolescente. Quando não era de pré-adolescente, eu era de jovens. Quando não era de jovem, eu era de senhora. Eu passei 23 anos lidando com pessoas, desde quando eu aceitei Jesus, que eu lidava com pessoas, era a coisa mais comum, muito normal no meu dia a dia. E ela viu minha desenvoltura, ela ficou olhando o meu jeito, muito tímida, muito discreta, mas desenvolta, né? Ali para fazer, às vezes tem pessoas que ela não é desenvolta no falar, às vezes ela não sabe se expressar, mas ela sabe resolver, ela sabe fazer. E eu era muito resolutiva na minha igreja, eu era muito ativa, eu fazia tudo que os pastores mandavam, eu aprendia muita coisa com as irmãs que vinham de fora, com as irmãs daqui. Então, o povo de Deus é um povo muito inteligente, é um povo muito criativo, e eu aprendi muita coisa, eu louvo a Deus pela vida deles, que eles me ajudaram muito nessa área de desenvolver, de falar, de me expressar, de lidar com pessoas, né, de todas as classes. A igreja tem um poder muito grande de transformar a sua vida, né, em todas as áreas que assim você queira. E eu tive essa oportunidade que Deus me deu, né, para eu estar aqui hoje falando com essa tranquilidade. Deus, ele me preparou bem lá atrás e foi muito bem preparada. Então, assim, quando foi no dia da prova, que eu fiz a prova, passei pela psicóloga, aí ficou um ano, era meu nome, gente? O concurso valia 2 anos, a seletiva, o concurso, não sei, que hoje sou concursada. Valia 2 anos. Eu fiz mais ou menos em 2004, no final de 2004, e eu fui chamada no início de 2006. Ou seja, quase vencendo o concurso, eu fui chamada. Aí ligaram para uma irmã, que eu dei o telefone dela, né, para entrar em contato comigo, porque eu não tinha telefone. Eu tinha só a vida, né, gente? A vida, um sonho e a coragem, e a fé. E aí essa irmã mandou um recado para uma pessoa, disse, olha, avisa para a irmã Cláudia que fulano quer falar com ela. Aí eu saí correndo, né, fui lá, eu falei, é o quê? Aí ela disse, ó, já ligou aqui, e tarará, você tem que ir lá. Aí quando eu fui lá no local que me ligaram, ela disse, eu quero seus documentos todos para ontem. E eu levei os documentos, gente. Se passaram 20 anos para a glória e honra do nome do Senhor, eu estou trabalhando. O meu trabalho não é só um trabalho, é missão de vida, é projeto de vida. Muitas vezes, quando eu chego em algumas casas, em algumas famílias, tem pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, de conforto. Mulheres, muitas mulheres, né, que a gente trabalha, na grande maioria, mulheres. E isso traz uma satisfação e o porquê que Deus permitiu eu passar por tanta coisa e por que Deus permitiu que eu passasse na prova, porque não é só um trabalho financeiro, mas é um trabalho emocional também com mulheres, tá? Então, assim, você nunca tem que acreditar no que o outro pensa, porque o outro duvida de você, o outro vai olhar para você e não vai te dar nada, mas quem vai olhar para você é Deus. Quem sonda o coração e a sinceridade e qual é o seu maior propósito é Deus. Então, aprende a partir de hoje a pedir a Deus, a confiar em Deus, ouvir as pessoas o que elas têm a falar e você observar assim, gente, o que ela pensa, né? Ao meu respeito, que eu não sou capaz. Mas tá bom, não tem problema não. É assim mesmo. Então, Deus, ele não olha a aparência.
Deus, ele não quer saber da tua conta do teu banco, nem o modelo do teu carro, nem o tamanho da tua casa, da tua fazenda. Hoje, graças a Deus, tenho minha casa, né? Minha casa terminou, né? Porque já tem 20 anos. Graças a Deus, Deus me abençoou, eu consegui outras fontes de renda, graças a Deus. E tenho o meu trabalho, glória a Deus. Então, assim, confia no Senhor, sabe? Confia no Senhor, vai em busca do seu trabalho. Aí depois, sabe aquelas frases que as pessoas costumam dizer? Eu sempre apostei em você. Umas falaram, eu sempre acreditei em você, eu sempre apostei em você, sempre achei você uma mulher muito inteligente, muito guerreira. Outros disseram, foi muita sorte, você foi sortuda. E outra disse, você tem o prefeito que fez isso, gente. O prefeito teve toda a boa vontade, me recebeu, mas a pessoa que o prefeito indicou, eu nem sabia mais quando é que tinha ido. E eu fiquei igual uma barata tonta procurando, mas serviu. Eu não tô falando mal do prefeito. O prefeito foi maravilhoso. Me recebeu muito bem na casa dele, muito bem, obrigada, como ele sempre recebe todo mundo na casa dele. Mas o que eu observei foi que o que eu podia fazer, pronto, é isso, o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance. Eu não desanimei porque alguém falou que eu não tinha segundo grau, eu fui lá e terminei. Depois a pessoa ainda falou bem assim, e agora não é mais só o segundo grau, não tem que ter o técnico em enfermagem. Eu fiz o técnico em enfermagem, hoje eu sou técnica também em enfermagem, técnica em agente comunitário de saúde, concluí meu segundo grau, comprei a minha casa, comprei outra casa. Então, assim, gente, às vezes, quando eu falo que os seus inimigos é quem vai te promover, é porque eles vão te incentivar tanto, a fazer tanto, que você vai ficar melhorando, às vezes, por incentivo seu, você quer muito, você não sabe como, e as pessoas vão começar a duvidar de você, descredibilizar você, não levar você a sério, só que Deus trabalha quando você age. Por isso que eu falo, se mexa, tenha atitude, tenha ação. A pessoa falou que você tem muita coragem, tem mesmo. A pessoa disse, você não entende, é porque você não entende a versão dela, o olhar dela, você entende fé. Você entende que Deus é dono de tudo, Deus ele é soberano, ele é, né, dono do tudo, de tudo, Senhor. Ele é o alfa, ele é o ômega, o alfa, o ômega, ele é o início, o começo, o fim, ele é tudo. Então, quando você não acredita, fica difícil. Por isso que é você que tem que acreditar em você. Eu espero que você tenha ouvido isso com entendimento. E Deus é bom e é maravilhoso, tá? Então eu não sei quais os seus sonhos, eu não tenho noção do que você está precisando, só que apresente a Deus e acredite piamente que Ele é fiel para cumprir. Deus, ele tem, o maior prazer dele é de abençoar a nossa vida, tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.